bem-vindos a mais um episódio do nosso Copcast. Eu sou a Mirtes. Eu sou a Raqueline. E hoje a gente tem um tema muito legal para trazer para vocês. Raque, você já comprou algum produto, alguma coisa que deu ruim? E aí você teve que ir na loja reclamar e o pessoal não te deu aquela assistência e você teve que procurar ajuda? Já, muitas vezes. E você procurou qual plataforma? Reclame Aqui. Gente, que coisa fantástica aquilo, né? Ainda bem que tem alguém pra salvar a gente nessas horas, né? Resolveu a minha vida. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Raque? Vamos falar sobre experiência com o cliente, encantamento, né, do cliente, como deixar o cliente mais feliz. Será que tem jeito, Raque, de fazer isso? Eu acredito que tenha, né? E como ganhar dinheiro com isso. Exatamente. E é para isso que nós estamos aqui hoje, né? A gente veio trazer uma pessoa super importante, porque vocês sabem que esse canal só traz informação maravilhosa para você e não traz qualquer pessoa para ser entrevistada aqui, né? A gente só traz as melhores pessoas para cá. Para isso, a gente trouxe uma convidada, gente, super especial, né? Eu vou pegar minha ficha aqui, tá, Gisele? Porque olha, o currículo é tanto empoderamento, gente, nessa ficha, né, Raqueline? Que a gente precisa de um apoio aqui, né? Então, a nossa entrevistada de hoje, ela é cofundadora do Reclame Aqui, CEO do Instituto Cliente Feliz e autora do livro Cliente Feliz dá Lucro. Seja muito bem-vinda, Muito Gisele. bem, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Mulheres maravilhosas, tocando um projeto tão lindo. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada a você. A honra é toda nossa, né, Raque? De ter uma mulher tão poderosa, né, aqui com a gente. Vamos empoderar juntas. Vamos aqui, ó, já espalha, já, né? Isso aí. E falando em empoderamento, eu já vou começar com a primeira pergunta já, tá, Raque? Vai lá. Porque assim, quando a gente vê uma mulher, né, tão assim, empoderada, quando a gente vê uma mulher ali fazendo tantas coisas maravilhosas, a gente quer o quê, Raque? É que a gente quer ser igual. Minha filha, a gente quer saber o que você fez pra chegar até aqui. Trabalhei bastante. Olha só a relação, viu? Vou te falar. É engraçado que esse caminho do empreendedorismo, né, ele é muito romântico aos olhos de quem vê. Mas aos olhos de quem vai lá fazer, ele é dolorido, né? Claro, tem um processo, né? É um processo de construção, é uma jornada difícil, especialmente para as mulheres, que elas seguem com todos os seus desafios como mulheres também, né? De seguir uma jornada empreendedora, sendo mãe, sendo esposa. Quando eu comecei a empreender, eu morava numa cidade, empreendia em outra cidade, então dirigia para chegar em São Paulo, voltava todos os dias. Então, só depois que passa que você fala assim, gente, como é que eu fiz tudo isso? Como que eu dei conta, né? Como é que eu dei conta? E são coisas que acontecem tudo junto, né? Tudo junto. É ascensão de carreira, é filho, é casa, é marido, é uma loucura, né? Mas esse é um ponto também interessante pra gente trazer, né? Certa vez eu tava numa live e aí uma pessoa me perguntou assim, quando foi que você decidiu que iria seguir com a sua carreira mesmo sendo mãe? Ai, que pergunta Nossa, fantástica. pergunta forte, agora eu vou até me arrumar pra ver o que você respondeu. Aquela pergunta me impactou tanto que eu lembro dela até hoje, né? E aquilo me fez refletir. Eu falei assim, bom, não teve esse momento. Porque pra mim sempre foi assim, ter filhos não exclui a possibilidade de ter uma carreira. Então, na minha mentalidade, na minha percepção, as coisas iriam acontecer, como você falou, tudo junto. Aham. Ia ser difícil, eu sabia disso, que ia ser complicado, que ia ter pratinhos que iam cair, mas na minha mentalidade não foi essa. Então, acho que caiu pra mim, nesse momento dessa pergunta, um insight, assim, né? A gente pode fazer o que a gente quiser como mulher, né? Exatamente. É só a gente ter essa visão e ir. E a gente tem que ter coragem mesmo, né, gente? E daí, assim, aceitar, assumir os desafios e ir, porque que nem eu falei, né, Raque? Acontece tudo junto, né, amiga? Não tem jeito. Não dá pra falar, ó, você espera um pouquinho. A vida acontece, né? A gente tem que dar conta. A vida não para, né? A vida não para. Mas, que nem você falou, né, Gisele? É muito romantizado, né? A vida profissional de todo mundo, não só da mulher. Mas a gente sabe que os desafios estão aí, são grandes, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Tá bom. Até você chegar aqui, autora de livro, mentora. Queria que Legal. você contasse um Tá pouquinho joia. dessa trajetória pra gente. Tá, eu gosto de começar a contar quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar numa empresa chamada De Pascoal. Ela é muito forte no Sudeste e Minas Gerais ali também, pegando quase o Centro-Oeste ali, ela também tem filiais espalhadas. Sul, Sudeste e um pouco do Centro-Oeste. Só que a matriz dela era na minha cidade, Campinas, onde eu nasci. Eu comecei atendendo clientes nessa empresa.
E quando eu comecei atendendo clientes lá, eu percebi, assim, com muita inocência, ainda que eu era muito jovem, eu tinha 16 anos de idade. Nossa, Muito jovem, né? Eu saí a De Pascoal tinha uma fundação. Isso é um ponto importante também. A De Pascoal tinha uma fundação, e aí você se matriculava, fazia lá uma série de testes para poder estudar nessa fundação. E eu estudei lá 2 anos. Depois de 2 anos, eu fui trabalhar na De Pascoal. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que a empresa era muito diferente, né? Só que eu não tinha muita noção, porque eu não tinha comparação em relação a outras empresas. Uhum. Mas por que eu senti que ela era diferente? Porque era assim, o meu segundo dia de trabalho, a minha chefe chegou pra mim e falou assim, Gisele, ó, você tá aqui trabalhando, mas tudo que o pessoal do atendimento pedir pra você fazer, você faz imediatamente. A primeira semana, a gente passava numa área que era apoio. Era a área que cuidava de fax. Vocês lembram da época? Gente. A época não do lembro. fax. Melhor falar que não lembro. Pra não entregar a idade. Não, vocês têm que falar que são, senão eu vou ficar sozinha aqui, né? Tá bom, Gisele, a gente lembra. A gente lembra. admito, né? Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes serão, né? Com certeza. Com certeza. E aí, na primeira semana ali, você passava um período mais na parte administrativa. E ela chegou pra mim e falou, ó, se o pessoal do atendimento te ligar, mandar mensagem, blá, 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 faz tudo o que eles estão mandando você fazer. Ok. E eu comecei a olhar o que tinha naquele atendimento. Falei, ué, se esse pessoal tem o superpoder na empresa, eu quero entender como é que eu faço pra chegar lá. Claro. E eu percebi que para ir trabalhar nessa área, você tinha que ser promovido para trabalhar lá. Com atendimento ao cliente. Com atendimento ao cliente no vendo, saque. Aqueline? Então, quando eu vi isso, eu falei assim, então é lá que eu quero estar, né? Então, aquilo já foi me chamando a atenção. O CEO da empresa, para vocês terem ideia, ele ficava com um fone de ouvido no meio da empresa. E eu, na minha inocência, falava assim, que esse CEO fica fazendo o dia inteiro com um fone de ouvido, né? Música. Eu só com os meus pensamentos de 16 anos. E aí o pessoal depois começou a me falar, não, que ele tá ouvindo ligação do atendimento. Olha, interessante. E ele, quando ele pegava uma coisa errada no atendimento, ele tirava o fone, ele ia lá na hora e corrigia com o atendente na hora. Então foi nesse lugar que eu comecei a trabalhar. Ai, que lugar fantástico, né? Então eu falo que eu tive um bom berço profissional em termos de experiência do cliente, de atendimento ao cliente. Então ali, eu sempre falo que o ambiente molda os comportamentos. Com certeza. Então, onde eu comecei a trabalhar, moldou os meus comportamentos para essa visão do cliente. Então, assim, né? O que aconteceu? Eu fui trabalhar com atendimento, aí comecei a me destacar nessa área, foram me dando oportunidades, a empresa vendeu a divisão dela para uma outra empresa financeira, e nessa empresa financeira eu fiquei 13 anos. Atendendo clientes, depois fui cuidar de área de ouvidoria, saque, marketing, e aí quando eu tava lá, eu já era head de uma área, respondia direto para os sócios, eu conheci a ideia do Reclame Aqui. E aí eu falei assim, isso é genial, porque se o atendimento ao cliente me fez tão bem, imagina a gente fazer isso escalar na internet. Exatamente. A minha cabeça ampliou rapidamente, eu falei, então é isso que eu quero fazer. Aí a gente começou a conversar, era eu e o Maurício. Não, em Campo Grandense, né? Ele nasceu... Ah, sim, importante nasceu no lembrar nosso disso, Aqueline, ainda bem Mato que você Grosso do lembrou Sul. disso. Mato Grosso do Sul, isso eu aprendi, viu? Isso eu tive que aprender logo cedo. Aqui é Mato Grosso do Sul, né? Já veio no avião mentalizando isso, né? Mato Grosso do Sul. Já aprendi rápido. Mas o que acontece? O Maurício, ele é campograndense e o Reclame Aqui nasceu, a ideia do Reclame Aqui nasceu dentro de uma empresa que o Maurício tinha em Campo Grande. E a gente se conheceu em São Paulo, mas ele ia muito para lá, por conta dessa empresa que ele tinha. E a gente começou a conversar, namorar a ideia e falou assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. Ele falou, então bora, vamos fazer disso aqui um negócio. E aí eu pedi demissão da empresa que eu tava e fui empreender, né? Esse é um outro ponto de virada também. E aí você entrou com a sua expertise, somou com a expertise dele. E aí... Porque assim, a empresa não estava constituída ainda. Então, dinheiro não tinha pra ninguém, né? Então, era só uma ideia. Então, o que a gente faz com essa Muita ideia força de genial? vontade.
Um propósito, era forte, né? Isso muito claro. Fazer a diferença no mundo. Mostrar, você sabe que a gente... dar voz às pessoas exatamente. que não são bem atendidas. Né? Exatamente. Quando eu decidi sair da empresa, vocês imaginam, né? Que a Sicredi é uma empresa maravilhosa para trabalhar. Aonde eu estava também era. Então, imagina decidir sair de um lugar onde você gosta muito de estar. É muito difícil, né? Deve ser difícil mesmo. É muito difícil. Pra não ter certeza de nada. Não tinha certeza de nada, nem dinheiro, né? Então, eu lembro dos meus chefes, assim, chegar pra mim quando eu decidi. E eles falarem assim, é por dinheiro que você tá indo? Se for por dinheiro, fala pra gente quanto que você vai receber lá. E eu pensava assim, gente coitados, conversa. Não sabem, não fazem ideia do que vai ser. Mas eu falo que eu sou muito grata aos meus chefes, porque eu sempre fui muito transparente com eles, desde quando eu comecei a pensar em sair. E o meu chefe direto, que ele chama Juarez, no meu livro eu conto a história dele, ele foi a pessoa que mais me incentivou a empreender. Que legal, olha que difícil isso para um líder. Sim. Né? Porque eu amava trabalhar lá, eu tinha excelentes resultados, a gente ganhava muitos prêmios com o trabalho que eu realizava. E você perder uma pessoa e ainda incentivá-la a fazer aquilo que ela está querendo fazer é papel de um líder mesmo, né? De enxergar e olhar lá na frente e ver onde aquilo podia chegar. E eu lembro que ele sempre me falava assim, eu vou te apoiar a fazer essa virada, porque eu sei que onde você estiver, você sempre vai nos ajudar. Nossa, que fantástico, cara. E foi essa pessoa. Ele sabia de fato quem você era, né, Gisele? Tinha uma relação ali, né? Uma parceria mesmo, uma parceria. Né? E até hoje essa empresa é minha cliente. Quando eu lancei o livro, ele era a primeira pessoa da fila de autógrafos para poder assinar o livro. Orgulho, né? Que orgulho. Como gestor, eu acredito que ele deve ter se realizado no sentido que você estava fazendo além do que era para você, né? Era pro mundo. Pro mundo. E esse é o papel do líder, né, gente? Ele foi um divisor de águas, né? Ele foi um processo muito disruptivo, né? E não fez um bem para você, né? Fez um bem pro mundo. E ele enxergava isso, né? Um empresário há muito tempo, então ele enxergava o que eu nem eu estava enxergando, ele já estava enxergando. E ele me dava muitas dicas, assim, cuidado com as pessoas que você vai trazer, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então ele foi a pessoa que mais me incentivou. Enfim, aí vem o Reclame Aqui, né? Um processo que para nós, vocês imaginam há 12 a 15 anos atrás, falar de Reclame Aqui não era o orgulho que as pessoas têm de falar hoje. Era um processo assim, que é esse negócio aí, gente? Que chegou, tá botando o dedo na ferida das empresas. Tá incomodando a gente, tá se metendo em problema que não são dele. Exatamente essa frase que a gente ouvia. O que eles estão pensando que eles são? Né? Então, nós éramos rejeitados pelo mercado. Então, eu saí de um lugar onde eu era amada pelas pessoas para ir para um lugar onde eu era rejeitada. Eu ligava para as empresas, elas desligavam o telefone. Né, Gisele? À beira do ódio. À beira do ódio, ameaça. Porque as empresas perdiam já clientes, muitos clientes, muitos. Né, a partir disso, né? Então, a gente recebia ameaça, a gente recebia processo judicial. Nossa. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa sala como essa daqui e o dono da empresa, que chamou a gente para uma reunião, na hora que a gente entrou na sala, ele foi e trancou na chave a porta. Eu falei, isso tá estranho. Eu olhei pro meu sócio, Maurício, eu falei, tem algo errado aqui. E aí começou o processo ali, e aí foi um caos, né? Ameaçou a gente, dedo na cara, gritaria, querendo que a gente excluísse, na época, as reclamações dele, né? O que não fazia menor sentido. Então, tudo isso a gente viveu. E por que eu acho que é legal trazer para cá? Porque, assim como a Sicredi e tantas outras empresas, quando a gente passa por um processo de mudança cultural, dói. O processo dói, tem gente que rejeita, tem gente que não quer fazer parte, tem gente que vai embora, né? Mas se você segue com a clareza desse propósito, lá na frente você colhe um resultado absurdo. E foi isso que aconteceu com o Reclame Aqui, hoje extremamente consolidado. E aí, depois que eu estava lá à frente da empresa há 10 anos ali lutando com a plataforma, fazendo as coisas acontecerem, construindo e tal, construindo time. A gente saiu de 0 pessoas para ter 200, 300 pessoas. Sucesso, né?
Já era. Aí eu olhei e falei assim, tá faltando um desafio pra mim aqui. Lá vai a Gisele de novo, né? Tá aí Lá zona de vai conforto. mulher, né? Aquela coisa de mulher. E eu olhei e quero falei, tá, gente, porque já fizemos, já fiz. O meu papel aqui eu já fiz. E aí eu lembro de um processo de coach que eu sempre tive. Eu chamei a minha coach e falei assim, tem algo errado. Porque a empresa que eu ajudei a construir, eu não tô querendo estar mais nela. O que tá acontecendo? E aí a gente fez um processo. Ela falou, vamos pensar o seguinte, vamos fazer a dinâmica aqui de colocar no papel o que seria o Reclame Aqui ideal para você continuar. E eu não consegui listar o que era o Reclame Aqui ideal para eu continuar. Então, aí, naquele momento, me caiu a chave. Não era o problema o Reclame Aqui em si, e sim eu que já tinha cumprido um ciclo. Exatamente. Então, eu precisava Acredito muito seguir para nisso. outro ciclo, né? E a gente tem que fazer muito aquilo que o coração pede para fazer, né? Faz sentido pra gente, né? Que faz sentido para você e que se você demora muito para tomar essa decisão, pode passar um tempo. E aí vem o Instituto Cliente Feliz, né? Aí eu saio da operação do Reclame Aqui para montar essa nova empresa, que é o Instituto Cliente Feliz. A gente chama de Universo C, que é o Universo C de clientes. E dentro desse Universo C de clientes, a gente tem um ecossistema todo voltado para a experiência do cliente. Algo que também no mercado não existia antes. Só que agora, o que a gente olha? Para a felicidade do cliente. Ai, que fantástico, né, gente? Então, a reclamação me ensinou muito. E no final das contas, a reclamação sempre estava buscar a felicidade do cliente. Então, eu entendi que a felicidade, se aliada, se muito bem trabalhada, ela gera lucro. Por isso que vem o nome do livro, né? Cliente Feliz dá lucro. E é por isso que a gente está aqui hoje. Ai, gente, que história fantástica, né? E até assim, você falando, né, de toda a trajetória do Reclame Aqui, das empresas, né, que aconteceram, todas essas questões que você falou, esses desafios, né, das pessoas às vezes ir lá ameaçar e tudo mais. Hoje ela é a plataforma, ela é um site de pesquisa, na verdade, né? Você entra lá para pesquisar sobre aquela empresa, Sim. muitas vezes antes de comprar, né? E uma coisa que eu não poderia deixar de falar, né, gente? Porque não dá, a gente não pode perder a oportunidade, né, Gisele? É de falar que o Sicredi foi ganhador aí em primeiro lugar, né? Na categoria cooperativa Do prêmio. de crédito. Ah, né, gente? Palmas para nós, né? Vou contar a história de como surgiu esse prêmio. Conta. Ah, ótimo. Porque tudo tem uma história, né? E é legal você entender de onde veio. E no segundo ano do RA, a gente tava assim, poxa, tem já algumas empresas que entenderam, estão respondendo às reclamações, mas tem empresas que ainda não entenderam, então a maioria, né, só batendo, só confrontando. Tava na fase ainda do não aceitar. Aí um dia nós estávamos indo, eu e o Maurício, para um cliente em Aracaju. Era, aliás, o único cliente que a gente tinha, era esse. Aí nós super cliente. Era só esse que a gente tinha. E aí nós estávamos no voo e pensando, o que a gente faz para que mais empresas se contagiem com isso e comecem a mudar a mentalidade? E aí veio a ideia assim, por que não ter um prêmio? Boa ideia, vamos fazer um prêmio. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu abri o computador e a gente começou a escrever o que se tornou um prêmio, né, que vocês receberam hoje. Só que naquela época a gente não tinha dinheiro nenhum para criar esse prêmio. Então a gente falou assim, mas como é que a gente vai fazer? Vamos fazer sem dinheiro mesmo. Aí nós fomos nos hotéis pedir, né, para poder pagar só depois de X meses o aluguel do espaço. Falamos que era o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui já tinha um certo reconhecimento na internet. E aí a gente conseguiu, né, fazer para pagar mais para frente. Vocês falaram Pra o quê, realizar um né? evento. Vou negar uma coisa que Reclame Aqui? Não dá, né? Só que tinha que pagar, né? Porque senão iam botar a gente no Reclame Aqui, né? Aí a gente conseguiu negociar tudo isso e fizemos a primeira edição. Só que assim, foi o caos, foi muito ruim, assim, a gente olha e fala assim, gente, meu Deus, que vergonha que a gente tem desse evento, né, o evento todo mal estruturado, confusão, porque era um evento o dia inteiro, teve empresa que não foi receber o troféu, porque elas falavam, quer receber um prêmio do Reclame Aqui? Eu não quero, né, quem quer receber um prêmio do Reclame Aqui? Eu não quero. Então, muitas delas eu lembro de ficar... Não tinham entendido ainda o Não sentido, tinha entendido. né? Mas muitas delas eu ficava com um troféu assim no palco, empresa tal. E nada. Não olhava nada, né?
Mas a gente também entendeu que não poderia mudar o nome, porque se mudasse o nome, ia deixar de fortalecer o que a gente estava querendo trazer. Exatamente, o que né? tinha criado, né? Se criasse, por exemplo, um prêmio Elogia Aqui, ia vir todo mundo, mas não era o que a gente queria trazer, né? Então, a gente começou a desenvolver isso, aí no segundo ano da realização desse prêmio, a gente recebeu um e-mail da Editora Globo. Chamou atenção. A Editora Globo falou assim, olha, a gente viu o prêmio de vocês e a gente gostaria de apoiar. Aí começou a mudar a conversa daí, né, Gisele? Aí a porta da Globo abriu, Voltou. ficou mais fácil, né? Mas os 2 primeiros anos foi a luta, assim, do 000, de troféu quebrar dentro da mala, colar troféu em cima da hora, essas coisas, né? De evento. Que acontece, que né? acontece. Mas depois que a gente foi pra Editora Globo, saía o resultado dentro de uma revista da Editora Globo. Que era a revista Época, não sei se vocês lembram. Sim. Que depois virou só Época Negócios. Sim. Então, como começou a ter visibilidade ali, as empresas falaram, não, eu quero fazer parte. Agora eu quero ir lá receber o prêmio, né? E Do RA. entender que as empresas tinham que chegar àquele conceito, né? Que a pessoa que reclama, ela quer o bem, né, daquela empresa e não o mal, né? O que você acha que isso colaborou? Né? Esse prêmio colaborou? Muito, porque, querendo ou não, todo mundo gosta de visibilidade, né? E uma das coisas que fez o Reclame Aqui chegar onde ele chegou foi a visibilidade, a exposição da reclamação. Já que a dor aconteceu, da exposição da reclamação, vamos dizer assim, entre aspas, quando vem a recompensa disso, eu quero. Claro. Pô, eu lutei para atender, eu lutei para alcançar, eu lutei para transformar aquele cliente que reclamou em um cliente promotor. Eu quero fazer parte desse reconhecimento. E o mais legal é que, quando você tem uma premiação nesse sentido, quem é o concorrente e vê você ganhando, fala, opa, eu também quero se meu concorrente ganhou, eu também quero saber como que faz isso daí, que eu não posso perder. Então, muito do prêmio também veio dessa competição, né? Que o prêmio é isso, né? Ele vai selecionar ali, não são todos que ganham. Então, Claro. há uma competição e quando há competição, você engaja o mercado. Até porque é o tratamento, não é o não reclamar, porque as reclamações elas estão ali, elas existem e estão sendo tratadas, mas é de que maneira que aquela empresa ela está olhando para aquele problema e está se esforçando para achar causa, né? E solucionar definitivamente, né? E o legal é que o consumidor que vota, né? Então, não é a opinião de alguém que vai eleger uma empresa, e sim o próprio cliente que reclamou dela que vai dizer se ela é boa ou não. Exatamente. Na É o solução. pós-venda, né, gente? pós-venda. Porque a gente também precisa continuar com essa venda. A venda não é só ali no ato, né? Não. Vendeu, acabou, né? Eu costumo dizer que, assim, o pós-venda é o início da próxima venda. Então, se você não cuida desse pós-venda, você não vai ter a continuidade. Fidelização, né? Isso é muito importante para qualquer empresa, né? Com certeza. Mas agora você me fala uma coisa. O cliente vai lá e ele reclama. Aí a empresa, às vezes o cliente vai lá reclamar e às vezes ele não tem tanta razão quanto ele acha que ele tem. E ele recebe um não, né? Uma negativa da empresa. É possível a empresa falar não para o seu cliente e ainda manter esse cliente feliz? Boa pergunta. Polêmica. A pergunta de R$1 milhão. Todo mundo, quando eu falo cliente feliz, fala assim, mas não é todo cliente que é feliz, né? Vem sempre esse porém. Mas o que acontece? De fato, né? Se a gente for olhar para o mercado, cerca de 99% dos clientes são clientes de boa fé. Menos de 2%, tem empresa que é menos que 1%, são clientes de má fé. Muito importante. Então, assim, a gente não pode tratar os de má fé, não pode tratar os de boa fé como a gente trata os de má fé, não faz sentido, né? Só que há uma percepção de que, assim, esse cliente tá reclamando, ele tá querendo alguma coisa, há sempre uma segunda intenção, assim, será? E não, a maior parte das pessoas que estão reclamando, com razão ou não, a maior parte delas são pessoas de boa fé que só tá tentando resolver o problema problema dela, né? Ou tirar uma dúvida, ou querer entender mais. Então, quando a gente tem que dizer um não para um cliente, primeiro, a gente tem que entender que não quer dizer que esse cliente é um cliente de má fé, que ele tá querendo uma coisa que não pode intencionalmente.
Não, tem que entender que, bom, na maior parte das vezes eles são de boa fé. Então, se ele tá pedindo uma coisa que ele não pode e não é intencional, ele tá precisando do quê? De orientação. Então, ele precisa saber por que não pode. E onde a gente falha mais? A gente falha porque a gente chega lá pro cliente e fala assim, não pode. Esse é o procedimento da empresa. Ponto final. Isso é a morte pro cliente. Porque ele fala, por que que não pode? É só um pedido. Por quê? Por que não pode? Né? Então, os clientes, eles gostam de saber o porquê das coisas. Todos nós aqui... Todo mundo, né? Todos Até porque, nós. às vezes, ele viu alguém do lado, um coleguinha ali, que consegue. E por que ele não? Por que eu não? Por que comigo não, né? Não é? Então, há muitas reclamações que você vê, assim, né, na internet, nas redes sociais, reclama aqui, que o cliente fala assim, eu quero saber o porquê. Daí ele coloca um porquê bem grande. Então, me explica o raciocínio. Mesmo não concordando com o raciocínio da empresa, que ele tem direito de não concordar, pelo menos ele entendeu o porquê. Então, de modo geral, o que eu sempre ensino para as empresas, que a gente faz muito treinamento nesse sentido, né? Então, a gente vai para dentro das empresas, inclusive da própria Sicredi, treinar o time que está no front. E uma das técnicas que a gente ensina é como dizer o não. Então, a primeira task, né? A primeira tática para você dizer o não é explicar o porquê. Então, olha, deixa eu explicar para você, senhor João, como funciona esse processo de aprovação de crédito. Vou te explicar como funciona. É claro que a gente não vai explicar as diretrizes do banco, da cobrança, né? Isso não, né? Mas a lógica do que a gente pode explicar, a gente vai explicar para ele. Então, deixa eu explicar para você. Quando você faz uma solicitação, passa por aqui, assim, 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 assado. Dá a lógica para o cliente. Por conta disso, senhor João, eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Por conta disso, a gente fica impedido de fazer o que você está solicitando, você está entendendo? Eu espero que o senhor compreenda, eu sei que pode ser que o senhor não goste dessa minha resposta, mas eu tô aqui explicando por quê. Há várias formas de dizer não, né? E qual que é a importância do colaborador aí nesse processo, né? Em preparar o time para fazer isso. É fundamental, né? Primeiro, o senso da empatia, ele é muito importante. Eu pensei nessa palavra, sabe? Qual que é a importância, né? De você se colocar no lugar dele, né? Não dá pra você explicar... Tentar sentir o que ele estava sentindo naquele momento. Exato. Que ele reclamou, né? E a empatia é para todo mundo, né? Para tudo. Tem que exercitar, né, internamente, dentro de uma empresa, para o cliente, porque também, assim, você não faz aquilo que você não recebe. Claro. Né? Se você não recebe empatia... Não queira cobrar do colaborador que ele tem empatia com o cliente. Né? De ambas as partes, né? Exato. E com o cliente também da mesma forma. Se a gente pega um cliente que é desrespeitoso, que passa dos limites, que começa às vezes a agredir verbalmente um colaborador, precisa haver um estanque. Porque a relação acaba quando passa do respeito. Acabou né? o respeito, acabou a conversa. Acabou o respeito, acabou a conversa. Então, também precisa ter esse ponto ali do limite. Então, tudo isso precisa ser treinado. O colaborador precisa ter a empatia estimulada. Porque falar assim, ter empatia. Se a pessoa não tem, ela não sabe por onde buscar. Não sabe nem o que é isso. Onde busca essa empatia? Eu não consigo. Então, há várias técnicas para vocês estimular a empatia. Uma delas é, por exemplo, colocar o colaborador para fazer ações sociais. Porque quando você vai para ações sociais... Mas né? Eu sei que vocês têm muita coisa, né? Nesse sentido. A gente passou agora, né, pelo team building, né? Que a gente fez agora recentemente também. E outras, né? E quantas outras? Isso é muito legal. Né? Porque quando ele tá lá, né, num projeto social, numa ação social, ele vai, não tem como ele não ser estimulado pela empatia, né? Ter momentos com o próprio colaborador. Então, quando você tem empatia com o colaborador, tem momentos para demonstrar que isso está acontecendo da empresa com ele, ele fala, essa empresa tem comigo, então eu também vou ter. É meio até que inconsciente, né? Ele recebe, ele vai redistribuir. Então, há várias formas de você estimular. E o treinamento, especialmente. Então, como é que eu tenho empatia pelo meu cliente? Aí a gente explica, né? Então, a empatia é um fator importante, mas também treinar como falar, argumentação. Você tem que saber os processos da empresa, como eles funcionam. Se eu não sei como funciona, como que eu vou explicar para o cliente? O
cliente percebe na hora, quando a pessoa tá gaguejando, quando ela não sabe, quando ela dá embromation, o cliente percebe na hora, né? Então, tem que estar treinado para poder atender cliente, não tem jeito. É verdade. Mas agora me fala uma coisa. A gente tem aí, né, toda essa tratativa de cliente feliz, de realmente saber dizer um não pro cliente, né? Tem toda essa questão da empatia. Mas agora você, Gisele, essa profissional incrível que cuida da felicidade do cliente. O cliente tem sempre razão? Essa eu quero ver. Essa pergunta a Raqueline que fez, né, Raqueline? Essa eu vou anotar, peraí. Ô, pergunta, viu? Ô, perguntinha. Vou anotar. A perguntinha de sempre. É a pergunta polêmica, né? Mas o que acontece, né? Quando a gente olha para essa pergunta, lá atrás, no passado, algumas empresas começaram a levantar essa bandeira, né? Aqui na minha empresa, o cliente sempre tem razão, né? Isso lá na década de 60, algumas empresas começaram a levantar essa bandeira e criou um grande questionamento no mercado, porque na década de 60 não existia nem o CDC. E aí, cliente tem sempre razão como? O CDC né? eu sou leiga aqui, gente. Da década de 90. O que é o CDC? O Código de Defesa do Consumidor. Ah, tá. Uhum. Às vezes a gente acaba falando as siglas aqui, também que você perguntou. Então, como é que isso funciona, né? Do cliente ter sempre razão? Então, era algo muito novo, por isso que se tornou essa pergunta polêmica. Tem razão sempre ou não? E a gente sabe que nem sempre o cliente tem direito naquilo que ele está pedindo, naquilo que ele está questionando, naquilo que ele está cobrando da empresa. Então, o que eu falo sempre é que é mais importante a gente buscar as razões. O que está por trás dessa mensagem? Se ele está me fazendo uma pergunta que é óbvio que ele não tem direito, por que ele faria uma pergunta óbvia? Então, eu preciso entender o que está por trás dessa pergunta. E depois de 20 anos lidando com reclamações, posso dizer para vocês que por trás de toda reclamação há uma mensagem subliminar. Há uma mensagem não dita, não expressada, que você tem que buscar entender que está ali, né? Às vezes é uma ansiedade, às vezes é o casamento do cliente que não tá indo bem e ele resolve botar tudo por ar. O que a gente tem a ver com isso, né? O que a gente tem a ver com isso? O que a empresa tem a ver com isso, né? Não é? Você vê, hein? Mas hoje, gente, nós nos relacionamos com pessoas. Pessoas têm sentimentos e emoções. Então, não que eu vou resolver o casamento do cliente. Mas, se eu entendo que ele tá nervoso, que é por outra coisa, não é nem com a gente, eu vou ser mais tranquilo com ele. Eu vou acolher mais. Né? Aí que entra a inteligência emocional, né? Mas a questão de dar retorno, né? A gente tem um tratamento de ouvidoria dentro da cooperativa, né? Que funciona de maneira centralizada. Mas a gente percebe assim, às vezes ele não tem razão, né? Mas o fato dele ter chego, né, a registrar e tirar o tempo dele para fazer aquela reclamação, no mínimo faltou informação. No mínimo, a gente não explicou direito o que devia ser explicado, né? Senão ele não teria feito Sempre isso. há uma oportunidade então, ali. A questão da comunicação, né? O quanto é importante você se comunicar de maneira clara, criar conexão com o cliente, falar da forma que ele entenda. Porque às vezes a gente tem vários perfis de clientes e a gente tem que se adequar, né? A gente tem que se preocupar com a nossa comunicação para se fazer entender. Perfeito. Né? Então, essa questão da importância da comunicação para evitar, né? O que a gente faz para evitar reclamações? Vamos aí. Nos ajude. E tem como? Será que tem como, gente? Tem como a gente evitar? Tem como acabar? Não, não tem. Não pode, gente. Tem, né? Não. Não tem como acabar com isso, né? Não, mas eu costumo falar o seguinte, se você não tem clientes, nenhum cliente que reclama, você não tá vendendo. Porque algum cliente vai questionar alguma coisa. E é bom que eles questionem. Porque a empresa melhora com isso. Porque a empresa também, se desenvolve, né? Se você tem uma empresa que os clientes sempre estão ali só concordando com você, não te questionam, não te coloca à prova de nada, você corre um grande perigo. E não tem um crescimento, né? Exatamente. Então, assim, você pode ver nas redes sociais, né? As marcas monitoram as redes sociais e tudo mais. Sempre tem aquele cliente que vai lá e fala, mas não sei o quê. Mas não sei o que lá. Se a gente pegar aquilo e transformar em insights para melhorar o negócio, é um diamante, né? Que a gente tem na mão. Exatamente. Agora, é claro que, como empresa, a gente quer ter menos reclamações possível.
A gente não quer que o cliente vai lá ter insatisfação e tudo mais. Não é que agora, então, tá ótimo, a gente vai ter reclamação à torto direito. Não, né? Então, como que a gente trabalha para reduzir reclamações? Trabalhando o funil de atendimento. Então, não tem um funil de vendas. Sim. O cliente, ele não decide reclamar do dia pra noite e falar assim, eu vou pras redes sociais e vou detonar aquela empresa do dia pra noite. Não. Aconteceram várias coisas ali para ele chegar nesse ponto, né? Tem alguns, sim, mas lembrando, aí a gente volta para aquela minoria. É Uma Né? exceção, não regra. Não é, exatamente. Então, qual é a via de regra? A via de regra é, ele começa com um incômodo ali, aí ele vai tirar uma dúvida, ele faz uma pergunta, aí ele faz um questionamento, ele faz uma reclamação, até que ele chega nos canais externos da empresa. Então, aqui, nessa etapa que ele tá no incômodo, né, que ele questiona algum procedimento, a gente já faz uma deflexão dele, a chance da gente reter ele é muito grande. Eu trago ele para perto, não deixo ele desligar insatisfeito. Tem um cliente nosso que nós fizemos um processo que quando o cliente na central de atendimento vai desligar e tá muito insatisfeito, o atendente sinaliza. Essa ligação aqui tem um problema. Aí cai na ouvidoria e a ouvidoria faz um contato ativo com o cliente. Então, se ele tá no processo de reclamação, corta ali aquele Muito processo. interessante, né? Entendeu? É uma prevenção. né? É uma prevenção. Então, há vários sinais, né, que os clientes vão dando ao longo do tempo. Então, o cliente que não concorda, que sim, que começa a questionar muito. Esse cliente, se você não estancar aqui, não trazer ele para perto, ele tende a aumentar ali a insatisfação dele. Qual que é o pior cliente? O que reclama ou o que não reclama? Eu acho que é o que o não reclama, né? Para mim, o pior cliente é o que não reclama, porque ele não te dá a chance de melhorar. É verdade. Tá? Não que ele não... é importante também trazer isso, né? Aquele que não reclama, não ajuda a melhorar e, de repente, ele vai embora. Porque ele tem opções. Exatamente. Né? Ele não é obrigado, né? opções. Aham. Exato. Esse é o pior. Eu prefiro que ele reclame do E que ele dê vai embora. oportunidade, né? Daquela Exato. empresa ali, às vezes, melhorar. É, né? E você sabe que até a gente falando sobre isso, né? Sobre o cliente que reclama, né? Que é visto muitas vezes como aquele cliente que é chato, né? A gente falando sobre isso, sobre como esse cliente que reclama, ele contribui para o desenvolvimento da empresa, a gente desmistifica também, né? Esse cliente, ele sai do ponto de vilão, muitas vezes, né? Porque a gente viu aí as estatísticas aí que são clientes que agem de boa fé, né? Que realmente ajudam, contribuem com a empresa. Então, eu acho que é importante esse ponto, né? Não é nem sempre você reclama quando tem um cliente que reclama, que vai na empresa reclamar, ele é esse cara. o poxa, chato, né? É. Mas é interessante, isso é uma mudança de mentalidade. Sim. Porque quando você recebe a reclamação, é dolorido, né? Porque, especialmente um empreendedor, que pode estar aí nos ouvindo, que ele tem um negócio, ele tá ali lutando para fazer o negócio dele dar certo, funcionar, treinando o time dele, cuidando dos produtos. Aí vem um cliente do nada e começa a espalhar coisas ou fazer reclamações indevidas. Então, dói no estômago, assim, dói na alma. Fala, poxa, tô aqui, né, lutando. Só que se você muda a mentalidade, bom, tem uma oportunidade aqui. O cliente reclamou, vira a chave, é oportunidade. O que eu tenho de oportunidade? Que aí você começa a encontrar muita oportunidade. O cliente dá sugestão. Ele fala, olha, se vocês pudessem fazer aquilo, seria melhor. Opa, será que não faz sentido o que ele tá falando? Fazer mesmo? E você quer ver o cliente ficar feliz? É aquele que reclamou, você foi lá, implementou o que ele sugeriu, e depois você volta para ele e fala assim, senhor João, lembra que o senhor reclamou pra gente? Ai, que tal fantástico, coisa? gente. A gente fez, a gente gostaria que você viesse aqui ver como que tá. Olha que interessante. fantástico. Isso encanta, né? Esse cliente vira advogado da marca. Promotor. E é difícil fazer um cliente feliz? São grandes coisas, grandes investimentos, grande tecnologia que faz o cliente feliz? Boa pergunta. Vocês têm boas perguntas, né? O que acontece? Quando a gente fala de cliente feliz e estamos dentro de uma empresa, a gente fala assim, nossa, é muito difícil fazer o cliente feliz. Mas quando a gente está na posição de cliente, a gente começa a observar que não é muito o que a gente pede como cliente.
Lá no Instituto nós fizemos um documentário, nós fomos às ruas ouvir os clientes, perguntar para eles o que é que deixava, o documentário chama o Código do Cliente Feliz, depois vocês procuram lá no YouTube. Já saiu, já tá, então, já tem. Tá. E aí a gente perguntou para eles assim, o que é que deixa você feliz? E as respostas, na sua grande maioria, era atenção, gentileza, chamar pelo nome, resolver o problema. Retorno, né? Olhar no olho. Retorno. O olhar no olho é um negócio interessante, porque a tecnologia, ela veio e nos traz tantas interferências no dia a dia, que quando o cliente está no presencial, a gente não olha no olho dele. A gente fica, sim, né? E tem uma pessoa na sua frente, então, quem é você? Tô te vendo, tô te olhando, tô te, né? Dando toda a minha atenção nesse momento. Então, isso faz muita diferença. Então, deixar o cliente feliz, de modo geral, é você entregar para ele aquilo que ele precisa. O que o seu cliente precisa? Qual é a dor que ele comprou que a sua empresa resolve? Entregou? Aí faz mais um pouquinho. Entrega um pouquinho além, né? Um plus, né? Se é 100, entrega 1% a mais. E aí você já sobe a régua, porque tá todo mundo entregando aqui. Se você entrega isso aqui a mais, você já faz a diferença. Já é um diferencial enorme, né? Então você pega, por exemplo, né, grandes empresas que hoje são as mais valiosas do mundo, né? Elas vieram com essa mentalidade da experiência do cliente, de cuidar do cliente, de colocar o cliente no centro, de deixar o cliente feliz, de resolver. Então, quando ele fala de felicidade, faz funcionar primeiro, né? Se você tem um produto, faz com que o seu produto funcione. Fez o seu produto funcionar? Isso, né? Já foi muito. Depois que fez funcionar, entrega um pouquinho mais, um acolhimento, uma gentileza, um cuidado. E aí... Colhe os feedbacks, né, para ver se está no caminho certo. Perfeito. Né? Isso é fundamental, né? Porque os feedbacks, eles nos ajudam a melhorar o mesmo produto que eu estou vendendo. Então, o que o cliente está achando? Eu não gostei desse copo, porque esse copo aqui, na hora de pegar, ele... então na próxima vez que a gente for fabricar, de repente a gente pode mudar um pouco a forma, entendeu? Então, sem o feedback do cliente, uma empresa quebra. É basicamente isso. Exatamente. E como é interessante, né? Porque a gente está falando aqui, né, sobre experiências, né? Experiências de quem atende, experiências do cliente, né? E tudo gira em torno da saúde emocional, do bem-estar das pessoas, de todas as pessoas da organização, né? Então, assim, se o cliente, ele recebe um bom atendimento, muitas vezes é porque o atendente, né, o colaborador, né, daquela empresa, ele se sente bem dentro daquela empresa, ele presta um bom serviço, né? O primeiro cliente da vida é você mesmo. Então, você tem que cuidar de você. Cuidar da sua saúde mental, do seu equilíbrio emocional, sua saúde física. Você tá bem? Você dormiu? Você dormiu? Se você não dormiu, como é que você vai atender um cliente, né? Já vi atendentes, assim, caindo na PA, né? De sono, desligando o cliente que não tá aguentando. Então, cuida primeiro de você. Depois, cuidar, a empresa, né? De modo geral, tem que cuidar desse time. Então, eu me cuido. E a empresa cuida de mim, né? Então, os colaboradores, eles são cuidados. Recebem atenção, bem-estar, tem um lugar adequado para trabalhar. Se eu sento numa cadeira que me dá dor de cabeça ou dor nas costas todos os dias, eu vou transferir o mau humor pro cliente, com certeza. Ou se eu fico muito em pé, né? Eu vou transferir a dor que eu tô sentindo no meu pé pro meu cliente. O cansaço, né? Vou Tudo, transferir, né? não tem como. Vamos engatar aqui a questão do colaborador. Você falou uma coisa importante. Atendimento, atender pessoas. O meu colaborador, ele tem que gostar de gente? Qual que é a importância de se colocar o colaborador certo no atendimento? Ou não existe isso? Tudo é treinável? Tudo é treinável? Olha, tudo é treinável. Eu não acredito que nenhuma habilidade hoje você não consiga treinar e desenvolver, né? E atender clientes é uma habilidade que você pode ser treinado, se desenvolver e fazer. Gisele, mas tem gente, Gisele. Porém... Tem gente, Gisele, que tem uma cara carrancuda, que faz 50 treinamentos. E não vai, né? Aquele...
Exato. Exatamente. Então, o meu porém é esse, né? Então, tem pessoas que naturalmente são pessoas mais predispostas a servir, a acolher, a cuidar, né? Tem essa coisa dentro dela, dele, de querer fazer isso. E tem pessoas que falam, ficar lidando com o cliente não é comigo. Tem paciência. Não né? tenho paciência. Se o cliente falar comigo, eu mando para aquele lugar, né? Esse tipo de pessoa não tem que estar falando com o cliente. Ou ela vai fazer isso porque é o emprego dela, senão ela vai ser demitida, porque daí ela consegue desenvolver isso. Ou ela vai arrumar um emprego que seja mais de back, que não vá estar no front com o cliente. Só que, entretanto, todavia, eu não recomendaria que essa pessoa fizesse isso. Por quê? Cada vez mais as empresas estão olhando para cliente. Então, ela se esconder atrás de um trabalho outro cargo, uma outra burocrático, função, né? de uma função, só vai retardar um problema que ela tem para resolver. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que desenvolver isso, porque isso está prejudicando a relação dela na empresa, seguramente. Se ela não trata bem os clientes, ela não trata o colaborador bem. Exatamente. E relacionamento? Relacionamento Tudo, péssimo. né? Então, como que uma pessoa dessa cresce numa empresa? Não cresce. Então, eu não recomendaria para uma pessoa que fala, não gosto de atender, se esconder atrás de um processo. Vai desenvolver essa habilidade, que hoje é possível. Exatamente. Mesmo porque quando ela desenvolve essa habilidade de conversar com o cliente, ela desenvolve a habilidade de conversar com todo Qualquer mundo, pessoa. Né? E aí todos os ambientes dela vai melhorar, né? Quando a pessoa muda, tem uma frase que você fala muito O mundo até. muda, né? Quando você muda, né? Exatamente. Então, como esses treinamentos são importantes, né, gente? Realmente treinar a equipe para fazer esse atendimento com o cliente faz toda a diferença. E o autoconhecimento, né? Muito Então, eu tive uma amiga, nessa primeira empresa que eu trabalhei, a minha primeira colega de trabalho, e nós somos amigas até hoje. Interessante, né? Como as relações, elas ficam. E ela foi me ensinar o trabalho que eu tinha que desenvolver. E ela falava muito rápido, mas muito rápido mesmo. E quando alguém falava pra ela que ela tava falando rápido, ela virava um bicho. Ela virava as costas e deixava a pessoa falando. A gente tão brava. Ela tinha uma coisa dentro dela ali que ela não aceitava que alguém falasse que ela estava falando rápido. E a gente, como amigo, né? As pessoas que gostavam dela, começou a falar isso pra ela. E ela foi atrás para se desenvolver. Hoje, ela é líder de uma central de relacionamento com o cliente. Olha, gente, como é importante feedback. Entendeu? Né, Raquel? E querer Raquel é a rainha dos presente. feedbacks, tá? Gisele. Não, é presente. Feedback é presente. Né? gente. A gente sempre fala isso. E a pessoa também querer, né, se desenvolver, porque ela poderia continuar ali lutando, falar, vocês que estão errados e eu não vou mudar isso porque eu sou assim. Não, ela foi atrás, foi desenvolver. E hoje ela continua falando rápido, mas quando alguém pede pra ela falar mais calma, ela, tá bom, gente, eu vou falar mais E calma possível, tá? agora. Tenha consciência, É possível, né? porque eu sou uma das pessoas que fala muito rápido e aprendeu a falar um pouco Porque mais o devagar. autoconhecimento você começa a se perceber, né? Com certeza. Ai, Legal. gente, que fantástico, né? Maravilhoso. Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, né? Vamos falar. Vou reclamar. Vamos lá, anota aí, vamos lá. Aqui. Aqui, por favor. Mas, Gisele, para terminar, né, esse bate-papo, a gente sempre pede para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, né? E eu acredito que sempre tem aqueles dois tipos de pessoa. Ou a pessoa que empreende, ou aquela pessoa que quer empreender, né? Ela quer fazer alguma coisa. E que mensagem você deixaria para essas pessoas para realmente terem um sucesso na sua empresa, sabe? Ou tem o intraempreendedor também. Que às vezes a Esse é pessoa... novo, esse eu não conheço. Entra é o que está dentro da empresa, né? Exatamente. Eu posso empreender dentro da empresa que eu trabalho como CLT. Posso empreender... Ai, gente, calma, não termina então. Posso empreender dentro da empresa que eu trabalho? Sim. Com certeza. E esse perfil de profissional são os que os líderes mais querem. Ai, gente, Que é aquela pessoa que fica com a cabeça de dono. Ela lidera coisas dentro da empresa, ela trabalha, mas com a visão de dono, visão de resultado. Inova, né? Inova, vai buscar novas soluções. Ela não fica fazendo sempre aquela mesma coisa porque alguém falou pra fazer que era daquele jeito. Ela fala, mas por que não pode fazer diferente, né? Então, esse intraempreendedor é um perfil que as empresas têm valorizado muito. Então,
tanto para o intraempreendedor, para quem está empreendendo, para quem quer empreender, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui como uma pessoa que carrega muito essa visão do cliente, né, da experiência do cliente no Brasil, e é a minha missão democratizar esse tema o máximo possível, né, levar para o máximo de lugares possível, é que o cliente feliz, ele gera resultado para a empresa. Então, se a gente começar a olhar com um pouquinho mais, né? Você não precisa dedicar 100% agora da sua atenção só para olhar para isso. Mas pega um pedacinho da sua agenda, do seu planejamento. A gente agora está entrando em fase de planejamento, né? Um novo ano. O que vai fazer? O seu planejamento, coloca uma linha voltada para a satisfação, para como é que eu encanto o cliente, quais vão ser as ações que eu vou fazer para encantar o meu cliente. Um pouquinho que a gente começar a se mexer nesse sentido, a gente começa a ter resultados tão incríveis que a gente vai querer mais. Aí a gente vai querer fazer mais sobre isso. Então, aí o resultado por si só, ele já nos motiva para poder continuar, né? Então, para a gente fechar, invista no cliente feliz que ele gera resultado. O resultado vem. É consequência, né, gente? É consequência, né? É isso aí. Gisele, eu e a Raque só temos a te agradecer por Obrigada. tanto conhecimento, por tanta Obrigada. informação. Muita. Né, Raque? Obrigada. Muito obrigada por você ter passado esse tempo com a gente. Uma né? honra estar aqui com vocês, gente. E eu, assim, quero deixar claro aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, né? A gente tem um carinho muito grande pela Sicredi. A gente trabalha com a Sicredi há bastante tempo. E a gente vê o propósito como ele é muito nobre, né? E casa muito com o que a gente acredita também, que é da felicidade, né? Que é ter esse propósito maior para ter o lucro. Vocês falaram que o lucro é consequência. E a gente acredita muito nisso também. Então, para mim, é diversão estar aqui com vocês. Que bom, para nós foi Obrigada. muito bom também, né, Raque? Foi nosso. Também. Então é isso, gente. Dessa forma maravilhosa, com essa pessoa encantadora que está aqui hoje com a Obrigada. gente, que a gente encerra mais um episódio do nosso Copcast. E se você gostou, né, Raqueline? Pelo amor de Deus, né? Curte, compartilha. Se você não é inscrito, o que a gente faz com uma pessoa que tem um canal desse, que vê um Copcast desse e não se inscreve, Raqueline? Tá perdendo tempo. Não dá, né? Não dá. Então compartilha, curte, manda aí pros amigos que querem empreender, né? Ou que são intraempreendedores, né? Que agora eu aprendi, achei Muitos, né? Em maravilhoso. nossa cooperativa, né? Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio do nosso Copcast. Copcast.